Olá, vocês que gostam de numismática e que estão sempre conectados na SNB, na Sociedade Numismática Brasileira. Venho aqui hoje trazer para vocês uma aula especial. Enquanto temos o encontro especial de numismática da SNB aqui em São Paulo, no Novo Hotel Jaraguá, vocês vão ter essa transmissão que vai mostrar uma das atividades que ocorre também no nosso encontro especial. Eu quero trazer para vocês duas pessoas muito importantes. Nosso presidente Gilberto Tenor, nosso sócio, sempre colaborador, Edil Gomes, pois eles vão contar para vocês algo bom, necessário para colecionadores, porque é uma compreensão histórica, é uma adequação de peças numismáticas. Esse livro, sim, é um livro que eles escreveram e estão apresentando nesse encontro especial da SNB. Vamos lá? Bem-vindos, presidente Gilberto, Edil. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos lá. Então, esse livro, que é o quarto centenário da colonização do Brasil, né, que ocorreu em 1932, e nós estamos fazendo, eu e o Edil, uma pesquisa há muito tempo, primeiramente sobre as medalhas, né, da sociedade, mas o Edil, como é um bom escritor de livros e adora fazer grandes pesquisas, a gente conseguiu ampliar muito essa nossa pesquisa. Então, eu passo para ele agora, para ele vai falar sobre essa parte da pesquisa que foi feita e o que nós temos a apresentar a todos. Vamos lá, então, né? Pensando nos 100 anos da SNB, né? Aí comecei a fazer uma série de pesquisas sobre o brasão da SNB, sobre a primeira medalha da SNB, e essas duas já saíram, inclusive, em boletins, né, da sociedade, né? Quando eu parti para a segunda medalha da SNB, a primeira daí cunhada no Brasil, que é a medalha de 1932, levantando os dados dessa medalha, eu comecei a perceber que não era só a medalha em si, porque foi formada uma comissão para tratar sobre essa medalha, e isso se ampliou, porque não foi só a medalha em si que foi cunhada, né? A medalha faz parte da programação oficial do quarto centenário da colonização do Brasil. Então, isso que a gente vai ver no livro, a gente vai ver alguns pontos, alguns resumos hoje aqui nessa palestra, nessa live, né? E a gente vai mostrar algumas coisas do que vai ser, do que a pessoa vai encontrar no livro, porque eu já vi algumas perguntas, né? Mas você vai colocar quem foi Dom João III, quem foi João Ramalho? Não, isso já tem na internet, se eu der uma busca ali vai aparecer. O objetivo do livro é trazer algo novo, os bastidores da criação da medalha, e depois que envolveu a série de selos, então a gente fala em filateria, e da série de moedas também, né? A moeda que a gente tanto conhece aí, a série vicentina, que a pessoa procura ali, o coletinho, o coletão, então faz parte dessa série, né? Na verdade é um conjunto só. Juntando tudo isso, a gente percebeu que foi uma comissão que preparou isso, e então a medalha, a série de selos e a série de moedas fazem parte de um único conjunto, apesar de serem gravadores diferentes, artistas diferentes, mas eles fazem parte, no fim, de uma mesma série. Isso que a gente conseguiu fazer, a gente, através do Tenor, a gente pesquisou bastante, e ele fuçou ali a coleção dele e abriu o arquivo da SNB, a gente pesquisou, a gente se discutiu muito sobre os documentos, sobre cada uma das peças, e a cada dia que passava era uma coisa nova que ia surgindo, muita coisa inédita nesse livro, né? Que algumas até nem tão inéditas, mas eles ficavam desconexos, né? A partir do momento que nós juntamos todas essas peças, eles acabaram dando um novo sentido. Por isso que acabou surgindo o livro, né? Que o assunto ficou tão bacana, e quem revisou o livro, depois que terminou a revisão, falou: olha,
Eu não imaginava que fosse tudo isso, que um simples tema fosse gerar tantas histórias paralelas que nem eu sabia. Me ampliou muito o meu conhecimento. Então foi bem bacana isso. Eu acho que vai ser legal do pessoal que acabou adquirindo o livro. É uma tiragem baixa de 300 exemplares, né? A gente não pensa em fazer mais. Então, o livro em si já faz parte dessa coleção também, né? Então, isso é bem interessante, isso que a gente vai ver hoje. Perfeito. Começando o livro, né? 1932, quarto centenário da colonização do Brasil, né? Quando a gente colocou o subtítulo Numismática, Filatelia, Arte e Cultura, a gente justamente está englobando isso, né? A numismática, ela engloba as moedas, né? Engloba as medalhas, a medalística, que faz parte da numismática. A filatelia, que é uma coisa interessante, o correio, ele faz o lançamento dos selos, mas quem imprime e quem faz toda a programação de arte é a Casa da Moeda, né? Então, eles se conectam também, né? E a questão de arte teve 3 artistas, teve vários, teve outros artistas, né? Mas teve 3 artistas principais nesse livro que a gente abordou, e a gente vai ver durante o percurso ali da palestra, né? E a questão cultural também, né? Que a gente vai estar levantando alguns pontos interessantes, né? Primeiro que a gente começa, então, seria a medalha. Foi a primeira lançada, né? Fazendo parte da programação da comemoração, ela foi lançada em uma exposição que a Sociedade Numismática Brasileira preparou no Palácio do Trocadeiro, né? Isso foi lá em janeiro de 32, e se prolongou por um mês. Por um mês, uma exposição de mais de 4.000 peças ficaram expostas em vitrines, né? E durante esse evento, foi lançada a medalha da SNB, né? A medalha, então, que seria de bronze e de prata, e foram lançadas em estojos, né? Essa medalha que a gente está vendo, então, é a segunda medalha da SNB que foi cunhada no Brasil pelo Miguel Langoni, né? Metalúrgicas Langoni. Metalúrgicas Reunidas. Quer falar mais alguma coisa, Tenor, sobre essa medalha em si? Esse Palácio Trocadeiro, para localizar o pessoal, era um palácio, chamava palácio porque era onde a aristocracia paulistana se reunia, que era bem atrás do Teatro Municipal ali, onde era a loja Peter, da minha época, pelo menos, era a loja Peter. Hoje é um galpão que seja horrível lá, do lado da antiga sede da Votorantim, ali na Praça Ramos, né? E ali, ali parecia ser o luxo do luxo, porque quando se acabava as peças de teatro e tudo mais, o pessoal se dirigia pelo fundo diretamente para lá. Ali eram grandes salões de chá, era um lugar de bailes que tinham lá, mas somente da alta sociedade, né? E a sociedade numismática estava lá já desde essa época aí. Olha, bacana. Outra coisa interessante dessa medalha é que ela foi cunhada em partes, né? Sim. Então foi feito, a Langoni fez os cunhos dessa medalha, então a SNB chegava para a Langoni e falava, olha, preciso de mais 30. Aí ele ia lá e produzia mais 30, preciso de mais 20. Então foram 6 pedidos, 7 daí com a de módulo menor, que foram pedidos para a Langoni. Então ele foi fornecendo ali num período de janeiro a março, e a gente vai ver até mais lá na frente, que daí ele fez a consolidação de quantidades de medalhas cunhadas, e depois fez a distribuição dos cunhos daí. Aí não sei se o Oswaldo está lá, pode passar para a próxima. Tá, então a gente vê ali a medalha de bronze, seria a primeira medalha, ela já dentro do estojo fornecido, esse estojo oficial oferecido pela empresa, né? Do lado, a medalha de prata, né? E depois, no canto ali, sem estojo, seriam as medalhas de módulo menor de alumínio, que a gente vai falar sobre elas também. Então, no fechamento das medalhas, então teríamos a de prata, teor 900, né? Num peso de 104 gramas, 61 milímetros, foram feitas 103
medalhas dessa no total, né? A de bronze, 96 gramas, 61 milímetros também, né? 220 de bronze, e teve uma prova de alumínio, que tem 2 exemplares, que ela tem 28 gramas, né, por ser de alumínio, o mesmo diâmetro, 61 milímetros, e posteriormente, depois que ocorreu todas essas cunhagens, houve um pedido pela prefeitura de Salto, né, um pedido de 500 medalhas, depois de algumas tratativas, foi acertado 500 medalhas de alumínio, num módulo menor de 5,5, né, com 35 milímetros, são 561 medalhas cunhadas, né? Aí tem uma particularidade dessa medalha, que 500 medalhas foram enviadas para a prefeitura de Salto, né? 44 ficaram com a Langoni e apenas 17 ficaram na SNB. E praticamente essa moeda é muito rara, é muito difícil de ser encontrada, então isso a gente trata no livro do mistério do sumiço, né, dessas medalhas. É um capítulo interessante do livro que a gente trata sobre essas medalhas chamadas de módulo menor. Aí você vai complementar, Tenor, alguma coisa? Assim, essa história do módulo menor é muito interessante, né? Que é uma história da antiga Casa Pirani, por causa do incêndio do Andrews. Essas peças estavam lá, que tinham sido devolvidas pela prefeitura de Salto. É uma história que eu ouvia desde há 36 anos que eu sou associado lá, sempre ouvi isso daí, e sempre foi repassado para todo mundo. E nesse livro a gente descobriu que não houve isso daí, né? Então, quem vai ler a história vai ser muito interessante, Heitor. É legal. Quiser passar, Oswaldo? Tá. O que acontece? Além das medalhas, o Langoni ele já produzia por si, na metalúrgica dele, algumas placas, né, ele produziu bastante medalhas religiosas, né, algumas placas religiosas também, e por encomenda ele acabou fazendo algumas placas do anverso da medalha da SNB. A gente não sabe quantos tem, mas a gente sabe que não são muitas, né, até porque teria aparecido, seria fácil de mapear. Quando a Langoni fechou também o estabelecimento, né, a família, falecimento dos sócios, de quem tinha, né, acabou fechando e acabaram vendendo o que sobrou lá do material. Então, apareceu também a placa Uniface da matriz, que seria a original utilizada no pantógrafo, né, para se fazer a medalha daí, tanto dos módulos maiores como os módulos menores. Isso só foi encontrado, no caso da placa, o anverso da medalha, né? Essas 2 peças são do acervo do Gilberto Tenor, né? Isso aí. A sociedade tem uma dessa decorativa. Ela tem também? Certo. Da decorativa ela tem. Perfeito. Falando dos cunhos, todos os cunhos das medalhas, né, que foram feitos, né, o cunho da medalha de bronze e a medalha de prata foi um cunho só, e os de módulos menores também, teve uma ata, inclusive, foi lavrado uma ata que membros da sociedade da época, da diretoria, e quem fazia parte da comissão, foi até a empresa do Miguel Langoni, né? Então eles fizeram ali, como é feito hoje, né, nas medalhas, né, de destruição ali dos cunhos. Então foi feito, foi lavado a ata. Logo em seguida o Langoni ofereceu esses cunhos, né? Estão até hoje no acervo da sociedade. Então a segunda medalha da SNB, né, de 1932, faz parte do acervo da entidade daí. Isso. E aí tem as 2 do Balsemão embaixo, né? Isso. Faz parte também, né? Depois eu ia falar mais para frente, mas também, as do Balsemão a gente vai explicar também que foi uma medalha que ele produziu posteriormente daí. Podemos passar então daí? Essa aí, falando dele, já está aí. O Balsemão, em 2005, ele produziu uma medalha, uma réplica, né, da medalha de 32. E é interessante que ele até não colocou no livro dele, ele fez um catálogo, né, e essa medalha não consta, né. Não foi, assim, autorizado, assim, vamos dizer, não foi a sociedade que pediu
para o Balsemão fazer. Ele fez, levou para a sociedade e mostrou, olha, eu fiz, né? E a curiosidade que ele escreve, né? Normalmente ele põe a letra B, né? Ou escreve Balsemão mesmo nas peças dele. Nessa ele escreveu, né? Réplica Balsemão 2005, né? Então ele fez, tá em relevo, inclusive, né? E ele fez algumas em madeira. Então, em outras ele fez em madeira e ele fez um revestimento metálico, né? E ele fez essa doação também desse cunho que ele produziu, ele fez a doação e está lá na ICNB também essa medalha. Essas peças do Balsemão apareceram sem querer, depois que a gente soube que ele tinha feito, né? Mas isso já tinha se passado quase 8, 10 anos que ele havia feito as peças. A gente não sabia que ele havia feito, né? Porque são peças do acervo da sociedade, né? A imagem da sociedade. E, no fim, ele tinha feito já a peça da fundação da sociedade, essa de 32 e do primeiro congresso também ele havia feito. Somente em madeira. Todas elas ele não fez em metal nenhum, somente em madeira. E depois de eu conversar com ele e tudo mais, ele doou os 3 cunhos para a sociedade. Das 3 e a sociedade tem também essas medalhas, né, cunhadas. Tem essas medalhas. Entendi. Ele não deve ter feito muitas, né? Até ele não citou quantas fez. Ele gostava de fazer isso aí, ele fazia até umas caixas com elas mesmo em cima para colocar uma medalha, fazer uniface. Então, a gente não sabe quantas ele fez isso daí. Então, a de madeira, então, quando de repente alguém vê, porque de repente pode raspar ali o nome do Balsemão, elas não, assim, elas não são oficiais. Não são oficiais. Foram feitas em 2005. É um trabalho artístico do gravador, né? A gente conhece vários trabalhos dele, e os trabalhos dele, até por ele ter falecido, né? E os trabalhos dele têm ali aumentado a procura, né? Tem colecionadores para essas peças. Ele chegou a fazer um catálogo até das peças que ele fez, que ele cunhou, mas não é oficial. Essa é uma peça, uma curiosidade, a gente engloba isso no livro também, porque faz parte do assunto e explica também algumas coisas, onde está esses cunhos, né? É interessante a gente se programar e saber aonde esses cunhos estão. Então, não poderia ser feitos mais através desses cunhos, né? Porque eles estão guardados lá na sociedade. Mudando para a próxima, quando a gente fala do Miguel Langoni, que foi o responsável pela criação da segunda medalha da ICNB e a primeira cunhada do Brasil, já que a primeira cunhada do Brasil, mas a segunda da sociedade. A primeira foi feita na Europa, né? Isso. Então, Miguel Langoni, ele fez, por exemplo, algumas peças interessantes, né? Não daria para a gente falar de todas aqui, mas uma que a gente sempre aparece, a medalha da Revolução de 32, é uma criação do Miguel Langoni. Depois dessa medalha de 32, ele fez as 3 na sequência também da sociedade. Ele fez do primeiro congresso de numismática brasileira de 36, né? Ele fez a do 4º centenário do nascimento de Anchieta, de 34, ele fez os 300 anos da fundação de Ubatuba, que tem o Anchieta também, que é de 37. Então são 3 obras de arte ali do Langoni, porque na época ele era, né, a capacidade artística e o dom artístico dele era bem reconhecido, ele era bem requisitado, ele fez várias medalhas, né, no período, ele fazia outras coisas, fazia botões, fazia outros materiais também, né, artísticos, né? Então, da época, era um artista bem requisitado e um trabalho ali, uma obra de arte mesmo, né? Em pequeno espaço, ele conseguia reproduzir detalhes ali que, sim, olhando, ampliando-se as medalhas dele, a gente vê detalhes ali, é um exímio gravador mesmo, né, Tenor? Isso mesmo, com certeza, eles são, acho que a fábrica foi inaugurada em 22, que eles tinham. Certo. Eles quase completaram 100 anos de fabricação de medalhas aqui no Brasil, né? Então, não somente para nós, como para todo São Paulo, Brasil todo. Ele fez muitas exposições aqui em São Paulo, ele fez muitas medalhas mesmo. E ele fazia também a outra parte, que ele fazia pins também, medalhas religiosas. Medalhas religiosas, fizeram muitas medalhas dele.
religiosa. Então, isso aí já era... E eles tinham uma prática de mexer com o bronze, que é o mais interessante isso aí. A matriz deles, hoje em dia a gente vê no gesso, né? Eles já conseguiam fazer no bronze direto, né? Isso que é mais interessante. Eu achei até interessante uma coisa. O primeiro pedido de orçamento da sociedade foi em dezembro de 31, quando foi feito um pedido de orçamento para Langoni. Dia 25 de janeiro, passou um período ali entre apresentação de imagens e tal. Dia 25 de janeiro, ele já estava entregando o primeiro lote de medalhas. Então, é muito rápido. A rapidez que era ali, o trabalho era exímio, né? E não foi feito de qualquer jeito. Quem conhece até a medalha da sociedade ali, qualquer uma das primeiras medalhas, é um trabalho fantástico. Detalhe ali, não era quase ele, porque Langoni, né, italiano, né? Então fazia a parte europeia das medalhas mesmo, né? Mesmo estilo. E interessante disso, a gente fala isso no livro. Quando chegaram para o Langoni e falaram assim, faz uma medalha, não simplesmente falaram para ele, olha, faz a medalha e tchau. Foi apresentado para o Langoni e tanto para a Casa da Moeda também, os esboços, né? Então, foi feito um estudo preliminar e chegaram para o Langoni e falaram, olha, o trabalho artístico é seu, mas o que a gente quer nas medalhas é isso. Transforma isso e faz do seu jeito. Então, foi isso que foi passado para cada um, né? E o Langoni, numa única peça, ele conseguiu colocar, conseguiu exprimir aquilo que foi colocado numa série de 6 moedas, uma série de 5 selos, né? Então ele tinha numa peça só um anverso e reverso, né? O selo também é unifácil, só tem um lado, mas as moedas, por exemplo, foi uma série de 6 moedas, né? Anverso e reverso, e ele conseguiu fazer de uma forma perfeita, né? Então, Langoni é o primeiro personagem ali, o principal dessa série de 32, que a gente fala bastante dele no livro também. Aqui a gente está fazendo um resumo só, né? Sim, claro. Podemos passar daí? Aqui é só para exemplificar, não consegui colocar tudo, mas dentro dos documentos que tinha na sociedade, que o tenor ali pediu para o pessoal engolir poeira, né? Que teve que levantar documentos ali que estavam arquivados desde quando foi arquivado, em alguns momentos ali, de repente foram até tirados, né? Mas nessa série que a atual diretoria está fazendo de digitalização dos documentos, né, e dos boletins, e da RNB também, né, então ele levantou esses documentos, deixou separado e falou, olha, é isso que eu tenho sobre o 32, né. Então a gente fez ali um trabalho, a gente sempre consultava o tenor, eu descobri isso daqui, o que você acha? Espera aí, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma consultada. E a gente foi levantando questões ali e foram realmente dando sentido algumas coisas que estavam, de repente, espalhado ali. Com a documentação, essa é a fonte primária. Com a documentação, achei... Aí dá para a gente poder falar que é isso mesmo, né? Isso, não altera, né? E foi da época, né? Não foi quem viu, não foi de algum livro que a gente tirou, foi de quem viveu na época, de quem correu atrás, de quem definiu. Então, toda essa documentação, os principais ali a gente inseriu no livro, foram feitas atas, foram feitos relatórios. Então, foi um trabalho magnífico ali, que ficou documentado, hoje faz parte do acervo da sociedade, né? E o tenor ali, junto com a diretoria, está fazendo um trabalho de digitalização, não só desse material, mas de outros materiais também, até para ser fonte de pesquisa, né, para outros pesquisadores ali. Tem muita coisa interessante que, quando a gente fala em sociedade na época, a gente fala em pessoas importantes ali que tinha ligação com o Museu do Ipiranga, que tinha ligação com a Sociedade Filatélica Paulista, que tinha ligação com a Casa da Moeda, e mesmo ali com o governo, realmente tanto paulista como federal. Então, a sociedade sempre foi forte nesse meio de ligação com personalidades de época, né? Inclusive com o rei da Itália, né, Tenor? O Vittorio Emanuele III foi nosso presidente honorário, né? Inclusive ele mandava todo ano, ele fez a coleção Corpus Numorum Italicorum, né? Que é a coleção dele, né? Então são 20 volumes e todo ano o consulado de São Paulo entregava para a gente
o livro do ano que ele estava reeditando, que nós temos hoje ainda no acervo da sociedade. Olha. Então, essa é uma parte do acervo ali das fontes de pesquisa. Então, esse foi um recorte ali que eu quis mostrar, fontes de pesquisas do livro, né? Podemos passar daí? Aí a gente entra na série de moedas, né? Foram feitas ali pela Casa da Moeda, né? E as moedas a gente sabe que é através do decreto. Então, foi ali através do decreto de 4 de maio de 32. Então, não foi lançado tudo junto. A medalha foi lançada em janeiro. Aí a gente está falando agora das moedas. Para a gente ter uma ideia, o decreto foi dia 4 de maio de 32. E aí, o lançamento e a entrega daí na época foi lançado pelo Mansueto Bernardi, né? Ele entregando para o Getúlio Vargas, né? E para Oswaldo Aranha, né? Que era o ministro, né? E ele foi entregue ali dia 3 de outubro de 32. Então, houve um período ali para fabricação tanto artística como de produção de cunhos e de cunhagem até ser lançada. Então, essa série foi lançada só em 32, mas elas fazem parte de uma mesma comissão. Do mesmo jeito, a medalha, todos esses esboços de desenho foram entregues para a Casa da Moeda e foram, assim, ó, a gente quer dessa forma. Façam a criação, mas em cima desse material. Um fato interessante dessa série de moedas, a série de moedas já é mais conhecido, quase todo colecionador ali tem na coleção essa série, né? No meio, quando ele foi entregue para a Casa das Moedas, os esboços, logo em seguida, dia 9 de julho daí de 32, eclodiu ali a Revolução de 32. E o que aconteceu? O Leopoldo Campos, que era chefe do departamento de gravação da Casa da Moeda, ele não teve mais acesso a essa comissão. Então ele teve que continuar ali, através do que ele tinha em mãos. Ele não tinha, hoje é mais fácil, né? A gente liga, faz lá, mas naquela época não tinha como. Então ele perdeu totalmente o contato da comissão. Ele tinha na mão o que era para ser feito e a partir daí ele falou, e agora? Então ele dividiu os trabalhos, inclusive ele entra fazendo alguns trabalhos dessa série gravando, e ele fez a divisão entre os gravadores da Casa da Moeda. Então ali a gente tem o Hermínio Pereira, a gente tem o Arlindo Bastos, a gente tem o Walter Toledo, o Calmon Barreto. Então ele fez uma divisão, olha, eu fico com isso, eu fico com esse anverso, vocês ficam com esse reverso, e saiu essa série de moedas bem interessante, né? Temos em prata, temos em tiragens, né, diferentes ali, tanto que algumas moedas da série são bem procuradas no meio numismático, mas em si essa série, quem normalmente coleciona moedas, essa série normalmente tem ali na coleção, né? Seguem a mesma iconografia, a gente vai falar um pouquinho mais lá frente, a mesma iconografia dos selos e da medalha, né? Vai colocar alguma coisa, Fernando? Só eu falo. É isso mesmo. Tá ótimo. Tá. Uma coisa interessante que sempre levantou dúvidas, né? Começaram a aparecer umas caixas do estojo, né? E a dúvida era o seguinte, porque o pessoal hoje produz os display em acrílicos, né? E alguns display em acrílicos são da Casa da Moeda, alguns são feitos por particulares, mas quem faz a coleção começou a aparecer esse estojo e falaram, é da Casa da Moeda? Não é da Casa da Moeda? Não, isso é uma cópia, isso não é. Então, por vários momentos, e principalmente por são encontrados com, não só de um tipo de madeira, mas são alguns tipos de madeiras diferentes, né? Apesar de ter já o histórico da Casa da Moeda de produzir esses estojos, porque naquela época eles tinham um departamento de marcenaria, né, que produziam, mas esse estojo, por alguns momentos, se duvidaram da procedência, né, Tenor? Sim, com certeza. Isso aí ficou muito tempo sem saber quem fez e o que seria isso aí, né? Se era oficial ou não, né? A única coisa que se mostrava que era da Casa da Moeda era o desenho, né? Era o timbre, que tinha na tampa, né? Dela, o logotipo dela da época, né? Que mostra o antigo palácio, né?
a Casa da Moeda Antiga na tampa, né? Certo. Até pouco tempo atrás, daí o Pipe até levantou, fez um artigo sobre... Fez um artigo, isso, Emerson Pipe, o presidente da Sociedade Numismática Paranaense, né? Isso, ele levantou, foi um dos primeiros aqui dessa nova leva que começou a levantar a questão, opa, mas peraí, eu achei isso daqui, então é oficial e tal. Hoje já tem cópias realmente desses estojos, né? Mas os primeiros ali que são da Casa da Moeda, isso são... Sim, com certeza. Aí podemos passar para outra, a gente tem uma explicação até falando sobre isso, né? Aí é o seguinte, no boletim, do Boletim Pelotas Filatélica, eles fizeram uma matéria, alguns membros foram nessa exposição lá de moedas, onde teve o lançamento das medalhas, e depois eles acompanharam também, falaram também sobre, em seguida, daí, quando teve o lançamento das moedas, eles comentaram também sobre essa série, e eles comentam na matéria que, junto com as moedas, também foi vendido junto com estojo no valor de 10 contos, 10 contos e 800, 10.800 reais. Tá. O que aconteceu? E daí a gente tinha daí essa referência, né? Só que daí o Tenor levantando conseguiu levantar o recibo oficial da Casa da Moeda de uma venda desse estojo que bateu exatamente o valor com essa matéria da época, né? Então, são fontes diferentes, fontes de épocas que acabaram se cruzando e dando assim a autenticidade àquele estojo. Então, o que ele realmente foi feito pela Casa da Moeda, né? Isso, e inclusive esses documentos, assim, essa parte das revistas aí, eu tive sorte de comprar uma grande coleção de revistas filatélicas da década de 30, né? Porque a filatelia era muito importante e a numismática era pequena naquela época, né? E eles começaram a escrever nessas revistas também sobre isso daí. E daí veio justamente a década de 30, principalmente 32, eu até passei a perder, muitas revistas do Brasil todo noticiaram esse lançamento da nossa medalha, né? E daí com o sócio Manuel Caramuru, do Rio de Janeiro, né? Ele havia falado uma vez, daí ele mandou para mim o recibo, esse aí que está exposto aí, da própria Casa da Moeda, mostrando o valor que já estava sendo divulgado anteriormente, né? Corroborando com todas as informações que a gente tinha e elucidando esse problema nosso aí de saber se era oficial ou não, né? Mais um mistério. Podemos passar, então, daí? Sim. Uma coisa interessante das moedas de 1932 foi o seguinte, e uma coisa que passa até batido, a gente nunca percebeu, e tudo na numismática, tudo tem um sentido. Por exemplo, se não tivesse encontrado ouro no Brasil, será que em 1695 teria feito a primeira cunhagem? Se a família real não tivesse vindo ao Brasil em 1809, será que teríamos os 960? E com as moedas Casseri de 1932 aconteceu um fato interessante. O Leopoldo Campos era o gravador, ele era chefe da seção de gravação, gravura, né? De gravura da Casa da Moeda. E o que aconteceu? Do início da cunhagem do Brasil até 1932, e vocês podem ver aí, todos os perfis de homenageados, tanto de república, tanto de imperadores, todos eles eram em perfil. E o Leopoldo Campos recebeu um material que não era mais em perfil, eles estavam de frente, em 3/4, né? Então, por exemplo, a gente vê ali na imagem, os primeiros ali, tem 2 imagens da República, mas se a gente levantar dos imperadores, também era em perfil, desde Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI. E o que aconteceu? Ele recebeu justamente, por exemplo, nessa do cacique de Biriçá, ele recebeu essa imagem. E faz aí, né? E não deu tempo, não teve como ele entrar em contato com o departamento ali, com a comissão, e falar, olha, vocês mandaram de uma forma, a gente faz de outro. E ele prosseguiu, ele deu sequência nisso, e ele fez, a primeira série do Brasil que ali a efígie não é de perfil. E foi um fato interessante, porque foi
tão marcante, acho que isso dentro da Casa da Moeda, por exemplo, o Calmon Barreto, ele fez do João Ramalho, dessa mesma forma, né, que é a do coletinho que a gente conhece. E ele deve ter dado um efeito tão bacana ali dentro da Casa da Moeda, que depois do Regente Feijó, logo em 35, ele faz essa mesma reprodução, e a gente começa a ver ali dos brasileiros ilustres, que inclusive ali dos brasileiros ilustres ele chegou a fazer o Mauá e o Barão de Tamandaré de frente, coisa que não existia isso na numismática brasileira, né? Então foi a partir das moedas de 1932 que aconteceu isso. E ele fala isso até num livro do Leopoldo, no livro do Leopoldo não, num boletim da Bahia, onde o próprio Kurt Prober entrevista o Leopoldo Campos, ele cita isso, olha, aconteceu isso, me mandaram os desenhos ali de frente, 3/4, não tinha o que fazer, e nós continuamos o trabalho do jeito que estava, sem saber o que ia acontecer. E foi uma coisa deu tanto certo que teve sequência nas outras moedas, que interessante, né? Podia ser que por causa da Revolução de 32, por causa da série vicentina, as moedas subsequentes, nós não iríamos ter essas moedas subsequentes da numária brasileira, né? Então essa é uma curiosidade que também está no livro, pouco citado, eu acho que nunca foi citado até, né? Assim, de um modo assim, foi tão curioso que quando o Leopoldo falou, olha, até 1932 não existia, eu fui levantar no catálogo, na coleção, eu falei, nossa, realmente, todas as outras é de perfil, tinha nem percebido isso. Então foi uma coisa interessante também da série de 32, também retratado no livro. Podemos passar daí, Oswaldo? Entrando na série de selos, né? Foram feitos 5 selos seguindo a mesma iconografia, né? Então, no valor de 20, de 100, de 200, de 600, seguiu a mesma iconografia. No de 700, ele já fez uma alteração, já fizeram uma alteração, porque ele foi usado um quadro do Benedito Calixto, né? Um quadro de 1900, mas esse quadro está ali no Museu do Ipiranga, né? E a gente vai descobrir mais para frente ali o porquê, né? Porque está no Museu do Ipiranga, né? E por que o Museu do Ipiranga foi importante na iconografia dessas peças. Nessa época, os selos eram lançados pela empresa de Correios e Telégrafo, né? Então essa série foi lançada dia 3 de junho de 32, nesses valores, né? E foram produzidos, foram gravados, foram produzidos pela Casa da Moeda, na Casa da Moeda que fazia a produção de selos e o Correio que fazia o lançamento desses selos, né? E tem uma ligação, né? E essa ligação que a gente faz no livro, né? De filatelia com numismática, isso que é uma coisa interessante, que foi feito através de uma mesma iconografia, o que faz com que a série de selos, a série de moedas e a medalha façam, isso falando de forma oficial, né? Elas fazem parte de um mesmo conjunto, ali, de uma mesma coleção, praticamente, né? Quer acrescentar alguma coisa, Tenor? Você é filatelista também, né? Ah, sim. A gente vê porque a Sociedade Numismática Brasileira nasceu dentro da Sociedade Filatélica Paulista, né? Então, todos nós éramos interligados, inclusive o nosso presidente lá, o Álvaro Salles de Oliveira, ele era membro do Conselho da Casa da Moeda do Brasil, já naquela época, já para verificar todos esses temas para a gente, né? E esse selo também é outra coisa interessante, que a própria Sociedade Filatélica Paulista também entrou no meio dessa, Sim, entrou. Dessa comissão para ser definida aí, no caso, os selos, né? Então foi uma Sim. comissão muito ampla, na verdade foram 2 comissões que foram criadas, né? Foi uma comissão para tratar sobre a exposição, que foi 1 mês de exposição, então era uma coisa gigante, né? E outra comissão que definiu a iconografia, que ali teve que correr atrás ali da Casa da Moeda e teve que se preocupar em quem seria o gravador ali da medalha. Então, e dentro da época foram pessoas ali importantes, né? A gente tem ali o Afonso Taunay, a gente tem o Álvaro, né, de Oliveira Salles,
o Mansueto Bernardi, que é da Casa da Moeda, temos a própria Casa da Moeda, e teve outras pessoas ali envolvidas, direta ou indiretamente, e essas pessoas, na verdade, elas fizeram a consulta com esses artistas, né? A sociedade fez com o Langoni, né? Então a gente ouviu ali um pouquinho falando sobre o Leopoldo Campos, vamos ouvir mais na frente, e teve mais uma outra pessoa principal ali que fez todo o desenho da iconografia. Então podemos passar daí para o próximo. Esse é o Leopoldo Campos, né? Foi difícil a gente conseguir a foto dele, apesar de ele ter trabalhado por 40 anos na Casa da Moeda. Ele foi professor da Belas Artes do Rio de Janeiro. Ele devia ser uma pessoa bem retraída, e a gente até ouviu isso, que ele não gostava de aparecer, ele ficava ali era bem quieto ali. O Kurt Prober, inclusive, falou sobre isso, fez algumas perguntas para ele que o Leopoldo resolveu não responder. Então a gente percebe que ele era um artista mesmo, né? Então Leopoldo Campos a gente falou sobre Miguel Langoni. Leopoldo Campos é o segundo personagem ali principal da série de 32, né? Então, além de gravador, ele era chefe de gravuras da Casa da Moeda, né? E era professor ainda da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. O que o Leopoldo fez? Né? Então ele gravou o entalhe do estojo oficial, aquele estojo que a gente viu lá, o estojo onde iam as moedas, né? Ele que fez o entalhe e ele que produzia algumas desses estojos da Casa da Moeda. Ele era o responsável direto. Ele entrou até na Casa da Moeda como aprendiz na marcenaria, e ali ele começou a rascunhar alguns desenhos. O Girardet percebeu ali a forma dos desenhos dele e já falou: opa, peraí, isso daí é diferenciado, ele tem o dom, né? Nasceu para isso. Quando ele teve a idade para entrar na Academia de Belas Artes, o Girardet, essa é uma história interessante, a gente incluiu até no livro, contato pelo Kurt Prober numa entrevista do próprio Leopoldo. O Girardet chegou lá na academia e falou assim: olha, o primeiro ano aqui tá pago. Então ele pagou o primeiro ano dos estudos do Leopoldo, né? Das moedas, ele fez o anverso, ele gravou, ele fez o trabalho de gravação ali do 100 réis do cacique Tibiriçá. Ele fez o anverso da moeda de 1.000 réis do Martim Afonso de Souza, e ele fez o anverso de 2.000 réis de Dom João III, né? Como se não bastasse, ele fez também o desenho de todos, da série inteira de selos de filatelia. Na Casa da Moeda já percebeu que ele trabalhava mais diretamente na produção de selos, e ele fazia coordenação, como ele era chefe, né? Então alguns trabalhos ele acabava fazendo, né? Mas ele todo ali o trabalho dentro da Casa da Moeda, ele era o responsável, né? O setor de gravuras fazia toda a produção, desde cunhos até de matriz, de desenhos, iconografia. Nesse caso, ele recebeu já a iconografia pronta, né? Mas normalmente não é dessa forma, né? Então eles recebiam ali o que poderia ser, ele tinha que fazer o desenho do papel, fazia a gravação, fazia todo o esboço, fazia a gravação de matriz e depois fazia a gravação para os cunhos que já iam para a cunhagem, e fazia a produção também das chapas, né? Ou da calcografia, ou qual processo seria que fosse utilizado daí para a produção de selos. No livro a gente traz todo esse detalhamento, toda a parte técnica daí da produção de selos, né? Trazemos a parte também falando um pouco do Leopoldo. Não daria para falar tudo, porque 40 anos de trabalho de gravação seria impossível falar de tudo, né? Isso aí a gente vai deixar para uma hora com o Marco Kruger, que é o grande pesquisador de Leopoldo, para fazer um livro exclusivo sobre ele, né? E uma curiosidade desses estojos mesmo de madeira, que eles eram ainda feitos naquele sistema americano que se fazia de esquentar a madeira à água ainda, que eles fazem lá. Eles esquentam a madeira, né? Para fazer a estampa, né? Então, o Leopoldo, além de fazer esses dos estojos, né? São 4 tipos de estojo da Casa da Moeda, né? Que é o Vicentina, Vultus Célebres, o do decênio do Getúlio Vargas, né? 1938, Estado Novo, e o também da série Cruzeiro, quando ele lançou em 42. Fora isso, ele também fazia isso aí para as medalhas que ele cunhava também.
Muitas medalhas que ele cunhava, ele fazia os estojos para isso de madeira. Devia ser esses estojos, inclusive, eu acho que são estojos, tirando os outros, né, que eram presentes, né? Eram dados para autoridades, né? Que são muito poucos estojos que se encontra hoje em dia ainda, né? Era para se encontrar muito mais se fosse uma coisa normal, né? E você vê, nós temos 2 medalhas também, que é a do Fluminense e do Congresso Eucarístico de 55, que não são dele, mas que foram feitos de estojos de madeira. Possivelmente, com certeza, né? Ele ensinou essa técnica também para o pessoal dele também, para fazer essas estampagens dos estojos de madeira, né? Só em medalhas do Leopoldo, assim, ele não devia divulgar muito, algumas coisas ele assinava, ele mudou a assinatura, ele tem 3 tipos de assinatura que ele usava. Foi mapeado mais ou menos ali pelo que pesquisadores de Leopoldo falam, mais ou menos umas 300 tipos de medalha que ele chegou a cunhar, e nem todas ele assinava, então algumas ele deixou, acabou não assinando, né? Tem isso também. Uma curiosidade também que a gente não vai saber o que foi dele, o que não foi, ele fazia gravação em pedras preciosas também, né? É o tipo de gravação, até pela própria academia ali de Belas Artes, a gravação em pedras preciosas, em camafeus, é o processo mais difícil de gravação, porque é um material duro. O Girardet também fazia, né? O Girardet fazia também. Fazia. Então, e o Leopoldo, ele, como até, né, como discípulo do Girardet, acabou aprendendo, e isso a gente não vai ver uma assinatura do Leopoldo. Então, em coleções, com certeza, algumas peças são do Leopoldo e a gente não vai saber, né? Eles eram tudo juntos, né? Inclusive eu tenho uma placa de, acho que uns 20 centímetros, mais ou menos assim, de bronze, dado por um presidente da Casa Moeda, que atrás está gravado lá, dos amigos e funcionários da Casa Moeda do Brasil, 1926. E está a estampa do presidente da Casa da Moeda, feito pelo Girardet, e a letra é do Leopoldo Campos, a parte de fora. Então eles reaproveitavam, muita coisa estava ali dentro também, né? Um fazia peça do outro também. Esse seria um personagem, podemos passar já então para... quando a gente fala daí em Leopoldo Campos, né, ele fez outras moedas também, ele fez foi muito pouco, né, a gravação, até porque ele devia acompanhar, ele devia ter o dedo dele, alguma coisa em algumas outras, alguns desenhos, ele devia, de repente, olha, faz isso, faz desse jeito, mas diretamente o que ele fez a do Mauá, os 200 réis de Mauá, né, de 36 a 38 foi cunhada essa moeda, foi a primeira moeda também que foi a efígie de frente, então eu acho que foi o impacto das moedas de 32, né? Nessa mesma série ele fez a de Carlos Gomes também, anverso e reverso, né? Ele fez daí também a de 38 a 42, aquele rosto ali, aquela efígie do Getúlio Vargas é dele, foi ele que fez, inclusive ele fez essa reprodução, a mesma reprodução no tampo de madeira, né, dessa série. Sim. Ele fez um anverso do Duque de Caxias, uma moeda ali maravilhosa, essa moeda do Duque de Caxias eu gosto bastante. Ele fez a do Rui Barbosa, daí também de 48 a 56, o 20 centavos, e ele fez os 50 centavos também do Dutra. Então, essas peças são dele, né, que ele fez, ele assinou como sendo dele. As duas ali a de 20 centavos e a de 50 centavos ali foi uma época que já não... Foi a época do Vargas, tem ali uma história, né, que foi abolido a assinatura dos gravadores, então nessas ele não chegou a assinar. As outras têm a assinatura dele, ele assinava um C e o L pequenininho dentro do C daí, né? Então essas moedas, especificamente moedas circulantes, foram do Leopoldo Campos. Mais alguma coisa, Ana, acrescentar das moedas? Não, pode passar. É isso, né? Tá. Começando na parte de iconografia, então, só para a gente ter um parâmetro ali do que aconteceu na iconografia e por que essas séries se interligam, então a gente tem ali o primeiro desenho, foi o desenho que foi entregue para cada um dos artistas que fizeram. O segundo ali, o desenho seria a moeda de 500 réis, que seria o João Ramalho, moeda coletinho, conhecido, então foi
a gente vê a semelhança daí das imagens, né, dentro da proporção de cada gravador. Aí nós temos ali ampliado a da medalha e, por último, o que saiu no selo. A partir do mesmo desenho, do primeiro desenho, cada um recebeu, provavelmente, acho que uma pasta desses desenhos, que a comissão falou, olha, eu quero dessa forma, a partir disso vocês fazem o que vocês quiserem. Então, todos os gravadores ali são gravadores diferentes, mas que seguiram a mesma iconografia, né? O primeiro desenho é do José Waste Rodrigues, a terceira personalidade importante da série de 32, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente ali. Podemos passar daí? Aí, um dos desenhos ali principais da iconografia é a nau portuguesa ali, né? Foi utilizada ali na colonização. E a gente vê essa mesma nau no brasão de São Vicente, de 1932. Então, na parte de baixo, a gente tem a nau desse brasão de São Vicente, e na parte do meio temos, numa grande parte da medalha, utilizada essa nau, e na moeda daí de R$200 da série vicentina, não temos no selo essa representação. E até interessante ali na medalha, ela segue a direção do brasão e na moeda ela segue o sentido contrário. Vai ver que ela já está voltando para Portugal, né? E uma coisa interessante que de repente fala assim, mas de onde vocês pegaram esse brasão? Esse brasão foi feito pelo José Waste Rodrigues, né? A personalidade principal ali que fez toda a iconografia dessa série. Uma das principais personagens ali também da comissão era o Afonso Taunay. Afonso Taunay, ele era diretor do Museu do Ipiranga, hoje, do Museu Paulista, né? Hoje o Museu do Ipiranga, né? Isso. E esse Waste, ele era um dos principais artistas que o Taunay, ele chamava o Waste. Eu preciso fazer um brasão, chama o Waste. Aí eu preciso fazer aqui um quadro, vários quadros até de pintura a óleo, que hoje estão expostos no museu, foram obras desse artista da época, né? Então, ele fez vários trabalhos. Quando o Taunay precisava de alguma coisa, era essa pessoa que ele acionava. E aí começamos a perceber esses vários materiais de época, né, do Waste Rodrigues, que fizeram parte dessa iconografia, desse conjunto de série, né? Aí podemos passar? Aí nós temos o gibão, utilizado aí na moeda de R$500, o famoso coletinho. E o Waste Rodrigues, ele nessa época, junto com o trabalho junto com o Taunay, eles começaram a fazer uma série de brasões para municípios paulistas, né? Então eles começaram a mapear os municípios paulistas que não tinham brasões e começaram a desenvolver brasões para todos esses municípios. Então, acima o município de Itu utilizou o mesmo coletinho, a gente vê a semelhança desse material e debaixo de Mogi das Cruzes, né? E são todos os brasões de épocas, né? Então, o Waste Rodrigues, foi ele que fez os dois, né? Ele desenvolveu essa iconografia e aproveitou também esse material, tanto antes como depois, de algumas coisas que ele já tinha daí sobre a colonização do Brasil. Ele começou a aproveitar também, começou a buscar alguns elementos que ele já tinha feito daí também. E esse foi um deles. Daí. Podemos passar? Dom João III, que foi o rei de Portugal na época da colonização ali de São Vicente, né? Ele foi representado também. Esse também é um quadro de Waste Rodrigues, foi feito por ele, né? Hoje faz parte de exposição lá no... Não sei se está exposto, eu acho que está exposto, assim, num dos salões lá, né? Então, através desse desenho, dessa reprodução, foram feitos daí da moeda, da medalha e do selo. Então, para se fazer essa imagem, foi recebido esse desenho do Waste Rodrigues. Podemos partir para outra? Martim Afonso de Souza, né? Então,
temos ali uma reprodução do Roque Gameiro, que foi um artista português, né? E o Asti Rodrigues fez a reprodução do Martim Afonso de Souza, ele fez um quadro a partir dessa reprodução. Então, provavelmente foi entregue essa reprodução do Roque Gameiro, e ele fez também um quadro de grandes proporções, que também está lá no Museu de Ipiranga, né? E através dessa mesma imagem, se a gente olhar até no selo, na moeda de R$1.000, que a gente chama de coletão, né? E da medalha foram a partir da mesma reprodução de um quadro ali tanto do Roque Gameiro, né, quanto a reprodução que o Asti Rodrigues fez a partir desse quadro. Dando passada aí. João Ramalho e Cacique Tibiriçá. E a gente vê ali, então, na parte de cima foram os desenhos do Asti Rodrigues também, que ele fez do João Ramalho e do Cacique Tibiriçá. E a gente vê ali na parte de baixo, do João Ramalho eu já havia mostrado, né? E do Cacique Tibiriçá também é a mesma forma, né? Apesar de cada gravador, foi seguido ali a mesma iconografia, o mesmo desenho do Asti Rodrigues. Então, ele entregou todo esse material e reproduziram ali dentro da capacidade técnica de cada gravador, tanto da Casa da Moeda como o Langoni, eles seguiram a risca, né? Um fato interessante é que, podemos passar daí, Oswaldo, eu já vou mostrar, em 1934, o Asti Rodrigues ele fez um quadro ali do João Ramalho com o filho dele, junto com o João Ramalho era casado com uma filha, né, do Cacique Tibiriçá. E ele fez depois, só que foi bem depois de 32, ele fez esses quadros que foram incorporados na coleção de 32, mas na verdade eles foram feitos em 34. Então, esses quadros do Asti Rodrigues não foram usados na iconografia de moedas, né? Tá, alguns até falam, né, foram a partir desses quadros, foram feitos tal, mas não foram feitos a partir dos desenhos que a gente já mostrou, né? Sim. Esses quadros não deram tempo, era muito caro para fazer um desses quadros na época. Até tem um trabalho que eu vi, o Taunay, ele tentou levantar um valor, então ele já tinha um valor que ele mandou fazer aqueles outros quadros, mas ele ainda estava levantando um valor para se fazer esses quadros, né? Na época era material... São monumentais, né, esses quadros, não são pequenos, né? Material importado, tinta importado, tela importado, tinha o trabalho do próprio artista, né, para se fazer um trabalho. Aquele primeiro que a gente colocou aí, o quadro do Benedito Calixto da colonização de São Vicente, da fundação, de 1900, né? Foi em 1900, isso. Foi feita uma associação para os festejos de 1900 e pediram para o Benedito Calixto fazer aquele quadro lá. Acho que era por 10 contos de réis que ele ia fazer, porque é gigante, né? Que eles queriam doar para o museu do Ipiranga, na época, para poder ser exposto lá. E ele fez o quadro, ele colocou lá no museu, só que a associação só conseguiu a metade do valor só. Não conseguiu. Daí ele começou uma briga com a associação, até que a associação conseguiu, junto com o Toné, não era nem o Toné na época, em 1900, né? Com o diretor de lá e tudo mais, com o governador, para que a Assembleia liberasse o restante do pagamento para ele. E a Assembleia liberou, a Assembleia Legislativa liberou o restante do pagamento para poder acertar e o quadro ficasse lá no museu, senão capaz dele querer retirar o quadro ainda. Eu não fui na inauguração do museu, não sei se você lembra, esses quadros estão lá expostos ainda, Tenor? Eu não lembro, né? Eu não fui tá. na nota, não. Pelo que eu vi, até pelas referências, elas estão no dos salões lá, né? São quadros, não são quadros gigantes. Pequenos, são gigantes, são painéis, na verdade, são né? São painéis. Então, esses quadros fazem parte daí eles fazem parte ali da coleção de 32, mas na verdade eles foram feitos em 34, né? Podemos passar então, daí isso é desmistificando também, mostrando, né? Esse é um outro desenho que foi utilizado também ali na moeda, né, de R$400, foi utilizado numa grande parte ali do reverso da moeda, da medalha da SNB, e foi utilizado também no selo, né?
Mesmo caso foi esse mapa do Tratado de Tordesilhas, é um trabalho ali do José Oácio Rodrigues, até no rodapé desse. A maioria dos desenhos dele, ele assinava W ou JRW, né, que era a assinatura que ele utilizava. Então, esse desenho também provavelmente entrou também dentro do rol ali do material que foi entregue para essa comissão para ser feito. Então, porque ali a semelhança dos desenhos são muito grandes, né? E a gente não sabia até porquê, né? E tinha um sentido isso, foi uma comissão que foi formada e foi entregue o material. Então, não sei se é a primeira vez, mas é um fato interessante isso da Sociedade Numismática Brasileira, a Sociedade Filatélica Paulista, fizeram uma comissão para se definir uma iconografia de uma série circulante ali de moedas, de selos e uma medalha oficial. Então foi muito interessante, tanto que nós analisamos esses materiais hoje, tanto de moedas como a medalha e os próprios selos, né, com os recursos que tinham na época, foram trabalhos fantásticos, né, são... Ali, e eles pegaram justamente o Afonso Scrignoli Toné, que o Toné já é de família do Visconde Toné, que participou da retirada de Laguna, tudo mais, da Guerra do Paraguai, né? Então, tudo mais. Visconde, então, ele era muito respeitado aqui em São Paulo, tanto que ele era grande historiador, foi presidente do Instituto Histórico Geográfico também de São Paulo e também do Museu Paulista, né? Então, a figura dele era muito respeitada nessa época, né? Então, isso tem muitos livros publicados, né? Muitos, ele fez muito. A história, inclusive, muitas das revistas do Numisma RNB nossa da década de 30 e 40, ele escreveu, né? Muitas. Ele era o diretor da revista. Da revista dessa época, né? Sim, de muitas outras revistas da época, históricas, né? Então, ele fez um trabalho bacana, ele tinha o artista, ele tinha a comissão, ele falou, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu artista do Museu de Ipiranga para fazer toda a iconografia. Então, foi um trabalho em conjunto fantástico, né? E a gente, de repente, olhava essa série comemorativa, eu falo mais da série de moedas, que a medalha não é todos que tem, mas tem os colecionadores de medalha da sociedade que tem essa medalha na coleção, mas quem não tem, quem é filatelista tem a série de 32, que é uma série comum, não é difícil, acho que até muita gente vai correr atrás dessa série, né, daqui para frente. A série de moedas, de repente a gente, eu quero coletinho, mas se esquece até do trabalho ali do iconográfico, até do que tem por trás daquela, a parte histórica, né? Então isso que a gente tenta levantar um pouco no livro, né? Aí partindo daí, aí na moeda isso a gente tem na série de moedas, né? Nós temos ali no 400 réis a cruz, né? Essa cruz da Ordem de Cristo, né? Ordem Nosso Senhor Jesus Cristo, isso mesmo. Isso, tá. E na parte de baixo a gente tem a esfera armilar, né? E são ali, a gente sabe que é utilizado ali a cruz na bandeira de Portugal e a esfera armilar era ali uma ferramenta de navegação. Tanto que nas primeiras moedas ali do Brasil, eu coloquei até um desenho na moeda, por exemplo, das moedas do Brasil Colônia, se a gente for olhar ali a fundo, a cruz de fundo e a esfera armilar, né? Foi feito ali um conjunto, a cruz de fundo e a esfera armilar. Então, por um grande período ali de cunhagem de moeda do Brasil, foram utilizados esses símbolos que a gente vê na moeda de 400 réis ali, na moeda de 200 réis da série vicentina. Então, são dois ali símbolos fizeram parte da colonização. Esses materiais ali só tem na série de moedas. Então, como a série de moedas são 6 moedas, são versos reversos, tem que pensar em 12 imagens. Então, esse foi ali um comprimento que eles tiveram que pensar ali no momento e fizeram, e acabou sendo bem bacana ali, e acabaram entrando somente na série de moedas. Aí, passando daí,
Aí a gente tem aí os símbolos nas moedas, como eu até já falei, como eram mais, era um trabalho maior ali nas moedas, anverso, reverso, eram 12 cunhos para ser produzido, né? Então, um dos trabalhos que foi feito foi o brasão de Dom João III, né? E o brasão de as famílias importantes ali de Portugal normalmente tinham brasões, né? Brasões de familiares, né? Um pouco utilizado até no Brasil, mas na Europa era bem, né? Era bem difundido que uma família tinha o seu brasão. Então, através desses dois desenhos também do Asti Rodrigues, né, foram feitas a reprodução desses brasões, né? Família Tenor tem brasão, Tenor? Tem brasão. Tem? Olha que bacana. Tem que ter. Então, normalmente as famílias ali, os reinados, eles tinham os brasões, defendiam o brasão. Então, na troca ali principalmente as moedas europeias, se mudava, o imperador se usava o brasão das moedas. Como foi o Brasil, Reino Unido, partiu para Império, e daí muda-se o brasão. Então, esse é o brasão de Dom João III, que foi utilizado nas moedas, e o brasão do Marquinhos Afonso de Souza, né? Aí podemos partir. Essa terceira figura principal ali artística, né? Então a gente falou do Miguel Langoni, falamos ali do Leopoldo Campos e José Asti Rodrigues, uma pessoa importante que pouco falado até, mas ele foi um artista ali que acompanhou grandes momentos históricos, né? Do Brasil. Ele tem a gravação também de algumas medalhas, alguns painéis, alguns quadros. Então ele era um artista ali de ponta da época, tanto que era o requisitado sempre pelo Afonso Taunay, né? Então ele era um artista ali contratado pelo museu, né? Um dos trabalhos que ele fez ali, a gente fez questão de colocar, foi a medalha da campanha do ouro da Revolução, já de 32, que a gente foi no mesmo ano de 32. As comemorações do quarto centenário ali de colonização começaram em janeiro, 26 de janeiro. Na metade do ano eclodiu ali a Revolução Constitucionalista em São Paulo, né? Então, José Asti Rodrigues também entrou de cabeça e ele fez vários materiais ali para a Revolução. Uma delas é essa medalha. E essa medalha tem um fato interessante ali na medalha, na parte de cima, né? A gente vê no centro, ele fez ali os ramos ali, e no meio a espada. A gente vai ver mais para frente ali para onde serviu esse símbolo, né? Que foi criação do José Asti Rodrigues, né? Mais alguma coisa, Tenor, falar dessa medalha? Não. Essa medalha ela foi usada para quando você ia fazer a doação de uma medalha de ouro para a campanha do ouro da Revolução de 32, eles trocavam por essa medalha. Tem 2 módulos, uma menor e a grande, né? Certo. Isso para arrecadar dinheiro, já que estamos no anel, nessa mesma iconografia ali que ele fez, ali a gente pode ver os ramos, a espada central para o bem de São Paulo, e ele também foi o criador, ele fez ali todo o material, ele fez ali, temos o desenho ali dele, que ele fez daí o desenho daí do anel. Esse anel também era uma troca, né, Tenor? De material de ouro. Esse daí era que existiam as alianças, que eram tipo aliança de casamento mesmo. Tinha esse tipo de anel, que se chamava, tinha o anel de mulher, feminino e masculino, e tinha também o anel de profissões, né? Que o anel de profissões já não era trocado. Você tinha que ir até a associação comercial e pagar 50 mil reais lá para se comprar ele, né? Esse daí era entregue. Esse anel até, como era muito... são vários anéis de várias profissões, a gente não colocou aqui, mas a gente tem no livro, a gente tem a caixa, inclusive faz parte da coleção do Tenor, a gente colocou no livro daí também essa caixa, né, dos anéis, e esses anéis foram feitos pelo José Asti Rodrigues também, né, então participou ativamente ali da Revolução de 32. Demos passado aí para o próximo? Esse é um diploma, né, o certificado daí do ouro, né. Então, uma coisa interessante, na parte de cima ali a gente vê o brasão, que foi assim o brasão oficial ali da Revolução de 32, né?
na parte de baixo ali, a gente vê ali o brasão de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, né? E foi uma da cidade. E é interessante que tanto do de cima como de baixo foram criações do Astio Rodrigues. Então, hoje, o brasão da cidade de São Paulo, a gente, muitas vezes a gente não sabe, né? Mas foi uma criação dele, da mesma pessoa que fez a iconografia das moedas, medalhas e moedas, medalha e selos do quarto centenário de 32, né? Então, ali no final tem a assinatura dele, ali a gente até ampliei aqui para ficar mais fácil, do JWR, né? Então, junto com o anel, então a pessoa recebia, junto com a caixa, né, Tenor, que vinha esse certificado. Não, foi isso aí, para as duas, qualquer tipo de doação de ouro, eu recebia um certificado desse. Entendi. Tá, então esse foi feito por ele também, né? Então a gente começa a ver a importância dos artistas de época, o que fizeram, né? O que outros materiais desenvolveram, né? Aí podemos passar? E tem uma coisa interessante, né? A gente viu o símbolo ali da Revolução de 32, e esse símbolo da Revolução de 32, ele foi transformado no que a gente conhece hoje do brasão ali de São Paulo, né? E esse brasão é criação também do José Horácio Rodrigues, né? Então ele fez ali uma transposição, ele se aproveitou alguns elementos gráficos ali principal da espada e ele construiu daí o brasão. E esse brasão em documentos oficiais a gente vê esse brasão sendo reproduzido. Então é uma criação dele também, né? Então o mesmo artista que fez ali todo o trabalho que a gente vem falando até agora, ele também fez esse brasão. Então são coisas assim que a gente começa a associar, começa a fazer ligações, isso que é interessante no estudo da numismática, né? A gente começa a fazer associações desse material e começa a ver que tem uma lógica, né? Se juntam, se intercalam, né? Outra coisa interessante, ele fez, a gente até já adiantou, a Prefeitura de São Paulo fez ali um concurso para definir qual que seria o brasão de São Paulo. E o Astio Rodrigues não deu outra, né? Ele acabou entrando num primeiro, ele apresentou o primeiro desenho ali na parte de cima, não foi aprovado pela comissão, foi aberto um segundo concurso e ele entrou com um desenho de baixo, né? Esse menor do lado. Ele ganhou daí como sendo o melhor ali dentre os participantes. Aí, para ele ser adotado, a comissão só pediu alguns ajustes, né? Então, hoje o brasão adotado hoje da cidade de São Paulo, é o que a gente vê, foi uma criação dele através de um concurso. Então, não foi só ele, foram outros artistas que participaram, né? A partir do desenho que ele ganhou, agora é o definitivo, então a gente quer que você faça essas alterações, mas foi pedido para ele. Então, o brasão do estado de São Paulo é do Astio Rodrigues e o da cidade de São Paulo é dele também, né? E vários brasões de cidades paulistas foram feitos por ele, foi um trabalho do Afonso, que ele fez, inclusive, virou até um livro. Armorial Paulista, que chama, né? Armorial Paulista, acho que chama, tem. Todos os brasões que ele fez lá de São Paulo, ele fez muitas cidades. Fez muitas cidades, né? Foram adotadas, inclusive, até hoje, né? São adotadas, né? Sim. Então, aí podemos passar, então. Aí uma coisa interessante que, pesquisando e levantando, e indo aqui, indo ali, já tinha levantado sobre o brasão da sociedade e havia visto esses 3 esboços, né? Que inclusive saiu no boletim da sociedade, né? E daí, pesquisando esses esboços, quando a sociedade falou, olha, nós vamos fazer a revista numismática brasileira, né? O diretor da revista era o Afonso Taunay, né? Então foi procurar quem? Foi procurar o Astio Rodrigues. Não foi adotado. Eu falo que o Astio Rodrigues é o nosso edil hoje da sociedade. E tudo da época, né? Que precisa ser feito para a sociedade tem que ser com o edil hoje. Mas imagina com os recursos da época, né? Hoje a gente coloca no computador, tudo na mão. Mas tudo na mão.
E é uma pena, eu acho que só não foi adotado esses desenhos para a revista, porque pelos recursos gráficos da época era muito difícil, né? Não, porque você percebe o seguinte, o Acho Rodrigues, ele era um artista completo, né? Porque ele fazia pintura sobre óleo sobre tela, né? Ele fazia Isso. aquarela, igual isso aí é uma aquarela. É uma aquarela. Ele fazia né, bico de pena, ele fazia desenho, ele fazia tudo. Ele fazia tudo. Tudo, Era ele fazia tudo. O que se chamava. Então, ele é uma coisa interessante, porque ele tem uma vida também dentro da sociedade. Então, ele definiu, por exemplo, não foi adotado, mas a gente sabe que a partir de desenho, de esboços, né, que são feitas outras coisas, outros materiais. Então, ele chegou ativamente, ele participou ali da revista numismática brasileira, foi o primeiro ali que teve. A revista foi de 33, né, em 1933, que foi lançada. Então foi logo ali na sequência. Tanto é que na última capa ali, e na primeira também está o ano 32. No mesmo ano que ele fez a criação da iconografia, então, da série de medalhas, da série, né, Vicentina, ele também fez a capa da revista numismática brasileira. Não foi adotada, né, mas foi ele que fez. Aí partimos para a próxima. Aí um fato interessante é que ele fez o esboço do primeiro brasão da Sociedade Numismática Brasileira, né? É adotado até hoje. Como assim? A gente colocar o brasão de hoje, o brasão de antigamente, ele sofreu uma alteração de acordo com os recursos gráficos que a gente tinha, né? E esse brasão, a revista Numismática Brasileira, de 1933, quando surgiu, até 1935, era adotado a primeira medalha da sociedade, né? Então ia na capa um verso-reverso. De 35 a 39, saiu essa medalha e passou a ser adotado esse desenho. E esse desenho é do Duarte Rodrigues, né? Então ele fez isso, ele fazia bastante ex-libris também, né? Esse desenho também foi utilizado no PIN da sociedade, foi utilizado nas capas, né? O ex-libris também da sociedade foi utilizado esse desenho. Então, esse é o primeiro desenho que se conhece da Sociedade Numismática Brasileira. Não sabemos assim, eu acho até que provavelmente a concepção chegaram, olha, a gente quer um brasão que tenha isso. Então, podemos até dizer que a criação do primeiro brasão da Sociedade Numismática Brasileira foi do José Wattio Rodrigues, né? Com certeza. Né, Tenor? Então, com certeza. Nas primeiras RNB, inclusive, tem essa fonte falando, né, do Duarte Rodrigues, foi ele que fez e tem toda a descrição. E recentemente eu até fiz um levantamento sobre esse brasão da sociedade, então a gente tem toda a parte histórica do brasão da sociedade, que o ano que vem completa 100 anos, né? Então a correria, né? Então esse é o primeiro esboço também da Sociedade Numismática Brasileira do brasão. Quem criou foi o Duarte Rodrigues, né? Olha, que interessante. Ele fez vários ex-libris também, inclusive ilustrações para livros, né? Então, ali um exemplo, né, um ex-libris do Alceu de Campos Pupo, que fazia parte da sociedade, né? O Álvaro de Sales Oliveira, né? Ele fez ali a parte, em cima foi um livro lançado por ele, e na parte de baixo seria um ex-libris do Álvaro, né? Pessoas importantes da época, tanto da sociedade como ali da sociedade, da sociedade não numismática, mas da sociedade civil em si, né? Eram pessoas muito importantes ali da época, né? Então, José Wattio Rodrigues foi esse terceiro personagem da série de 32. O que nós fizemos? Nós juntamos todo esse material que a gente tinha. Muitas desses materiais a gente não é uma pesquisa que eu vou ali no Google e digito lá, vai aparecer, não. A gente tem um trabalho por trás, foi um trabalho de documentação, foi algumas coisas que a gente teve que intercalar todo esse material que apareceu, e a gente fez ali uma ligação de todos eles, e surgiu um livro, né, sobre o quarto centenário, né,
do Brasil, que logo estamos aí já em 2032, completamos o 5º centenário. E é interessante que é um assunto por si só que, né, não deveria gerar, assim, depois de gerar um livro, depois de tanto tempo, mas se fez importante porque a ligação de todo esse material com outras coisas envolvidas fez um sentido nessa série de selo, moedas e a medalha da sociedade. Então a gente resolveu transformar esse livro em poucos exemplares que seja, mas que ficasse registrado todo esse material daí. É isso aí, Tenor. Essa era a última, né? Não sei se você quer. Tanto a gente vê a importância dessa data que a gente está falando aqui, ó, as moedas foram lançadas em outubro, né? Logo após, quando acabou a Revolução de 32, em outubro de 32. Foi quando então, deu, né? Ele até aguardou fazer o lançamento após acabar tudo, né? Após, São Paulo estava fechado, né? Então... É um material assim bacana que vai ficar ali nas coleções, são 300 livros só, e a gente não pretende fazer mais do que esses 300, fechamos na tiragem, até já mandamos né, foi para impressão há pouco tempo atrás, já está pronto, já, então estamos fazendo a assinatura, fizemos ali a entrega dos livros, né, então é um material ali, quem comprou, quem não comprou não vai ter, porque não pretendemos fazer mais, né? Então foi bem bacana, foi ali um aprendizado que a gente teve, a gente conheceu o Leopoldo Campos, e o que a gente falou aqui foi um resumo, quem tem o livro na mão vai começar a ler e vai ver muito mais coisas além do que foi falado aqui e nesse tempo, né? Então... eles vão ver, quem comprar o livro, assim, vai ver o livro que não é somente um livro numismático, né? É um livro histórico isso daí, né? Então, é um compêndio de tudo que aconteceu nessa data, né? Então, isso para nós que somos colecionadores, né? Então, isso aí é essencial. E tendo um livro só com tudo, facilita muito mais a compreensão da época, né? Sobre o que ocorreu. Você sabe que eu estava ouvindo vocês aqui e estava pensando algumas coisas para perguntar em nome da audiência, de quem está assistindo e quem assistiu. Eu perguntaria já para vocês dois assim, quanto tempo vocês demoraram para compilar as informações, organizar, colocar no formato de um livro? Porque às vezes passa para as pessoas que, a semana passada a gente pegou uns negocinhos ali e fez. Quanto tempo? Você que sabe, eu não lembro mais. Eu esqueço. Olha, assim, quem escreve, quem pesquisa, tem várias linhas de pesquisas guardadas e vai assim, de repente levanta uma, põe a outra. Então não é assim, eu fico assim, vamos pôr assim, são 2, 3 anos, mas não que foi direto em cima disso. Alguns assuntos eu começo a escrever, mas ele não dá sequência, porque já está tudo ali, já foi falado, então não tem sentido, né, falar sobre aquilo. Mas foi mais de um ano, entre um achado, entre correr atrás de outro material, entre comprar um livro, entre esperar uma peça, uma foto, entre estudar a moeda, entre estudar a medalha, ali foi mais de ano, e foram várias conversas, Tenor, achei isso, peraí que eu acho que eu tenho tal coisa, então, não é assim, sentou, fez, o trabalho de pesquisa tem material que a gente não tinha, né? Assim, quase no final, que a gente conseguiu o levantamento dos documentos, né? Então, ali que foi o mais interessante. Né? Para ter uma ideia, só para complementando, o Leopoldo Campos eu já tinha colocado nas medalhas, né? E tem pouco material sobre a filatelia. Aí, de repente, o livro já estava para ser impresso e eu descobri lá um material sobre Leopoldo Campos. Falei, Tenor, Leopoldo Campos, assim, espera aí que eu vou levantar. Eu não tenho foto dele. O Leopoldo Campos, até brinco com o Tenor, ele entrou nos 45 minutos do segundo tempo. E foram umas coisas fantásticas dele que acrescentou no livro e deu, assim, uma vida e juntou, e fez uma ligação ali tremenda. Então, foi um trabalho ali que, né, é difícil de mencionar quanto tempo foi, mas foi mais de um ano ali. Mais de um ano. Maravilha. Então, quem quiser o livro, se ainda tiver, tem que entrar em contato com a SNB, Gilberto? Não, é a Numismática Castro que eles estão
Tem um Isso, site que é numismaticacasa.com.br. A gente passa o link até, daí coloca, se puder colocar. Ótimo, nós colocaremos na discussão. E durante o encontro também pode ser encontrado também, né? No lançamento, para o lançamento, nós reservamos 100 exemplares para o lançamento. Então, durante os dias do encontro especial de numismática da SNB agora, de setembro de 2023, quem tem interesse ainda tem oportunidade lá. Outra forma seria buscar pelo website da numismática, que consegue estar tendo, se sobrar. Então, se sobrar. Meus caros, eu quero agradecer. Essa participação de vocês é muito importante, porque traz assuntos importantes para compreendermos que a numismática se liga à história, se liga a um momento social, se liga à sociedade numismática brasileira. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado a todos.